Olá, eu sou o Lucas Castro e estou com a Isabela Sena para a gente apresentar o algoritmo de adição, subtração e rotação de imagens da disciplina de processamento de imagens, né? Então, o nosso algoritmo ele foi todo desenvolvido em Python e aqui nós temos um menu de operações simples, né, e um laço de repetição para a gente escolher cada opção que a gente quiser, né, e se a gente digitar 0 a gente sai. Então, começando aqui com a adição, primeiro a gente vai abrir as duas imagens que vão ser somadas. Então, no caso aqui, a gente vai usar uma função da biblioteca Pil, que é a open, para abrir a imagem, e a convert, para converter a imagem para preto e branco. Então, a gente vai fazer isso com as duas imagens que vão ser somadas. Depois que as imagens já estão abertas, a gente vai pegar a altura das duas imagens. Qual das duas tiver a maior altura vai ser armazenada ali na variável altura. E depois a gente vai pegar a maior largura entre as duas imagens. Então, para isso que tem essa parte do código aqui. Depois que foi pega a maior altura e a maior largura, a gente vai criar a nova imagem com essas dimensões. Então, aqui, usando a função new, a gente vai criar uma nova imagem com essa altura e essa largura, e também passando aqui o parâmetro L para dizer que ela vai ser uma imagem preto e branco. Então, depois que já tem a imagem criada, a gente vai preencher essa imagem. Então, para isso, a gente tem aqui dois laços for, um percorrendo a altura e outro percorrendo a largura, e dentro deles a gente vai primeiro conferir se existe um valor na imagem na determinada posição. Então, aqui para o pixel i, a gente vai conferir se na imagem 1 tem um valor naquela posição. Porque se, por exemplo, a imagem 2 for maior que a imagem i, seja a altura ou seja a largura, a imagem i não vai ter um valor naquela posição quando chegar na hora. Então, aí a gente precisa conferir para não dar nenhum tipo de erro. Então, se tiver o valor naquela posição, a gente pega ele. Caso não tiver, a gente coloca o valor 0 para representar ali, para fazer a operação. A mesma coisa vale para a imagem 2, então confere se existe essa posição na matriz. Se tiver, a gente pega o valor dela. Caso contrário, a gente coloca o valor 0. Então, depois que pegou o valor dos 2 pixels que representa cada uma das imagens, a gente vai somar os dois e armazenar na variável cor. Depois, a gente precisa conferir se essa soma não saiu do espectro de 0 a 255. Então, se a cor for menor que 0, a gente vai setar a cor para ser 0. E se a cor for maior que 255, a gente vai setar a cor para ser 255. Então, depois que a gente conferiu, fez a soma, a gente vai colocar essa cor na determinada posição da nova imagem. Então, para isso, a gente vai usar a função putPixel. Então, depois que fez isso com todos os pixels e completou a nova imagem, a gente vai mostrar a nova imagem na tela. E é basicamente a mesma lógica para a subtração. Primeiro, a gente vai abrir as duas imagens já convertidas para preto e branco. Depois, a gente vai pegar a maior altura dentre as duas imagens e a maior largura dentre as duas imagens e vai criar a nova imagem com essa altura e essa largura, já passando ali o parâmetro para dizer que ela vai ser uma imagem preto e branco. E depois, a gente tem os dois laços for que vai percorrer para preencher a nova imagem, conferindo se existe a determinada posição na imagem 1 e na imagem 2. Se tiver, a gente pega o valor daquela posição. Ao contrário, a gente diz que aquele valor vai ser 0. Depois que pegou os 2 pixels, a gente vai subtrair os dois e armazenar na variável cor. E depois conferir se ele está dentro do espectro que a gente quer, que é o 0 a 255. Se for menor que 0, ele vai ser 0, se for maior que 255 vai ser 255. E depois que a gente fez a subtração e conferiu, a gente vai
essa cor na nova imagem. Então, na posição IJ, a gente vai colocar a cor que a gente resultante ali da subtração. E depois que preencheu toda a nova imagem, a gente vai mostrar essa nova imagem na tela. Beleza, na opção 3, nós temos a rotação de imagens agora. A gente vai abrir uma nova imagem, né, com essa mesma função que a gente já utilizou nas outras duas operações, já como uma imagem preto e branco. Nós vamos utilizar esse método size para pegar a sua altura e a largura. E aqui nós vamos pegar do usuário o ângulo desejado que ele quer para fazer a rotação. E vamos armazenar nessa variável ângulo. Bom, aqui a gente vai pegar e criar uma nova matriz, né, com as dimensões desejadas. Ou seja, se o ângulo for menor que 90 graus, ou se o ângulo for maior ou igual a 180, e menor que 270, né, a nossa imagem vai ser a altura, vai receber a altura e largura. Caso contrário, nossa imagem vai receber largura e depois altura. Isso aí vai dar uma modificação ali na perspectiva. Agora nós vamos pegar o ângulo em radiano para a gente conseguir fazer a multiplicação de uma maneira mais exata, né, mais assertiva. Nós vamos utilizar a biblioteca Math e a função radians, né, para transformar esse ângulo que a gente pegou ali em cima em radiano, né? Ok. Agora a gente vai realizar os cálculos, né, para a rotação da imagem. Nós vamos fazer esses dois laços de repetição aqui, né, passando pela altura e pela largura da nossa matriz e percorrendo cada pixel. Então, cada pixel a gente vai pegar este pixel e essa variável altura, né, e largura, alt e larg, eles vão receber, primeiro, a altura vai receber a multiplicação de i multiplicado pelo cosseno do ângulo subtraído por j multiplicado pelo seno do ângulo. E largura vai receber i multiplicado pelo seno do ângulo somado com j multiplicado pelo cosseno do ângulo, né? E assim a gente vai colocar esses pixels nas suas novas posições, né? Então, a gente vai conferir, que nem a gente fez ali em cima, né? A gente vai conferir se está certinho aqui, se existe aquele pixel, né? E se ele existir, a gente vai colocar ele, né, nos valores de altura e largura daquele pixel. Depois, nós vamos colocar essa imagem na tela. E a opção 0 é para quebrar o laço de repetição. Bom, as imagens a serem somadas vai ser as imagens do próprio slide da professora. Essa é a primeira imagem. Essa é a segunda imagem. E a imagem para rotação será essa. Agora vamos testar o nosso algoritmo. Bom, primeiro vamos fazer a adição. E a imagem resultante é essa. Vamos fazer a subtração. Essa é a imagem resultante. E agora a rotação no ângulo de 15 graus. E a imagem resultante é essa. Muito obrigado.